Fala pessoal, beleza? Márcio aqui novamente para mais um bate-papo com vocês, mais um vídeo. Como prometido, né, o vídeo a respeito do IELTS. Eu convido você a ficar até o final. No final eu vou ensinar como você baixa o e-book que eu criei para você estudar para o IELTS utilizando o ChatGPT ou qualquer inteligência artificial semelhante que você considere ser uma boa opção, não é? Hoje em dia existem várias opções. E o mais legal desse vídeo é que eu vou compartilhar com você a minha experiência real a respeito do teste, para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi, e não foram poucos, não é? Então vamos lá. O IELTS, eu já havia comentado em outros vídeos, né? Ele tem duas categorias, o Academic, se você estiver interessado em estudo, em fazer um college, né, uma faculdade, e o General Training, se o seu interesse for imigração, for trabalho, não é? Você vai precisar do General Training, guarda isso em mente. Ele avalia, então, as 4 habilidades, que é o Reading, o Writing, Speaking e Listening, né? A nota vai de 0 a 9, e eles chamam de CLB, né? E dentro dessa categoria de 0 a 9 vai avaliar qual o seu nível de inglês. Se é nenhum nível, né? Aí não teria porque você fazer o teste, que seria o 0, né? Então ele vai de 0 a 9 e dentro desse range de notas, né? Você vai avaliar o quanto você sabe de inglês. Eu já comentei em outros vídeos também que para imigração, pelo processo que eu vim, você precisa de um CLB 4, o que não é uma nota muito alta. Não é difícil de tirar um CLB 4 se você se preparar para a prova. Óbvio, eu já comentei isso, se você nunca viu o teste, se você não faz ideia de como é a prova, realmente vai ser bem difícil de tirar qualquer nota, não é? Porque você, às vezes, conhece muito de inglês, mas você não sabe como que é a estrutura da prova. Inclusive, tem relato de nativos da língua inglesa que fizeram esse teste e ficaram com um CLB abaixo de 6, o que é normal, né? Se pegarem os brasileiros e aplicarem uma prova de português também, nós vamos ter muita dificuldade também para responder, não é? Com toda a sinceridade. Mas, então vamos lá. O Reading, ele tem 60 minutos e ele tem 40 questões. Geralmente vai abordar assuntos de ciência, tecnologia, história e vários outros assuntos. Na parte do academic, ele é mais difícil, ele traz um conteúdo mais formal, né? Um pouco mais denso. A parte do General Training, digamos que ele é um pouco mais fácil, né? E você precisa então tirar nessa habilidade para o processo que eu imigrei novamente, né, dependendo do tanto que você precisa. Quando você se inscreve para um processo, ou quando você está dentro de um processo, seja para imigrar, seja para estudar, lá vai te falar o quanto você precisa, né? E aí, no caso, o processo, pelo que eu vim, ele precisa de nota 4, né, um CLB 4. Ups, isso aqui tá ruim. Ele precisa de nota 4, né? Não pode ser menos do que isso. E isso é a nota geral, né? Um overall 4. Então, se você tirar 4, 4, 4 e 4, você está praticamente apto, né, a passar para a próxima etapa do processo. Se você tirar 5, 5, 5 e 4, e 4 eu minto, se você tirar 5 em 3 habilidades e 3,5 em uma delas, mesmo que o seu overall fique acima de 4, né? Porque numa conta aqui de cabeça rápida vai te dizer que vai estar com uns 4,5, talvez 4,70, não sei, né? Só chutando aqui um chute bem por cima. Mas você ficou com menos de 4 em uma das habilidades, e isso não pode para o processo. Mas se você ficar com 4 em cada uma delas, tá ok. A parte do writing, você também tem 60 minutos e você tem 2 tarefas. No Task 1, você geralmente escreve uma carta, né? Ela pede até 150 palavras nessa atividade. E no Task 2, você vai escrever um texto, onde geralmente você vai ter que expressar a sua opinião. Lá na prova te explica direitinho, né? O que você precisa fazer. Depois eu posso fazer um vídeo também a respeito de cada etapa do IELTS, um pouco mais explicativo, não é? A ideia hoje é só mostrar para vocês qual a estrutura da prova, como funciona, para você já ficar com isso em mente. Então, como a gente está falando de escrita de texto,
geralmente é bom você estruturar o seu texto com começo, meio e fim. 3 parágrafos, no máximo 4, né? Se você pegar o Task 1 e fazer introdução, né, depois ali a parte do corpo do texto, explicando, falando um pouco mais a respeito, e no fim a conclusão da carta ali, agradecendo, falando, não sei para que vai ser essa carta, né? No Task 2, mesma coisa, você pode fazer em 3 partes: introdução, desenvolvimento da ideia e conclusão, né? Tudo isso linkando, né? Você tem que fazer os links ali, né? Não pode ser um negócio muito diferente entre um parágrafo e outro, né? As ideias têm que se conectar. Ou até 4 parágrafos ali também é legal. Eu não considero ficar escrevendo muito parágrafo, frases curtas, 2 linhas, enfim. Na parte do speaking, você tem de 11 a 14 minutos para fazer, é como se fosse uma entrevista, né? E ali a pessoa começa conversando com você, no início ela faz perguntas pessoais, você precisa responder a respeito de você. Na parte 2 é uma fala individual, então ela geralmente vem assim: remember a time, ou sei lá, né, lembre-se de um tempo em que aconteceu determinada situação, e pede para você falar. Aqui eu vou aproveitar para comentar da minha experiência, né? Quando chegou nessa parte, a pessoa fala lá o tema, ela te dá um papelzinho, né? Ela te dá alguns, acho que 1 minuto, 60 segundos ali para você escrever ideias no papel. Não adianta você querer escrever o que você vai falar, né? Isso não dá certo. Mas você pode pegar o papel e escrever tópicos, né? Ou palavras soltas que você, dentro da sua cabeça, você vai conseguir linkar aquilo para fazer uma história, para você contar algo. Em 2 minutos, mais ou menos, em torno de 1 minuto e meio, 2 minutos, você vai ter um tempo para falar. Nesse tempo, você não pode falar muito rápido, desesperado, né? Porque também isso vai atrapalhar a sua comunicação. Eu sei que é difícil controlar ali os ânimos, né? O nervosismo, principalmente. Você também não pode ter muito gaps, né? Você não pode ficar muito tempo pensando sem saber o que falar. Então é bom que você tenha em mente que você precisa fazer uma fala contínua, né? Fluente, né? Isso é a fluência, né? Você falar continuamente ali, manter. O que é ser fluente em inglês? Muitas pessoas eu vejo que pensam que ser fluente em inglês é a pessoa que sabe tudo do inglês, que conhece tudo, e na verdade não. Às vezes o cara ele é fluente em inglês e ele não tem conhecimento nenhum de gramática. A minha filha Scarlett está aprendendo inglês na prática, né? Ela aprendeu muito pouco de inglês no Brasil, ela não aprendeu regra nenhuma de inglês no Brasil. Eu já comentei, ela estudou no Kumon durante um tempo, né? 6 meses só, mas lá não dava regra de gramática para ela, mesmo porque ela tinha 6 anos na época, 6 para 7, então era prática, era músicas, era pequenas histórias, né? Repetição pra caramba. E aqui ela vai aprendendo as coisas, ela já se comunica, ela é fluente, ela é mais fluente do que eu. A Scarlett consegue manter uma conversa ali muito mais rápido na conversa do que eu. Às vezes eu fico pensando ainda algumas coisas que eu preciso falar, né? Mas ela não, ela é fluente. Ela conhece gramática? Não. Ela tá tendo aula de inglês, né, lá na escola, tudo. Mas ninguém chegou para ela e falou assim: Scarlett, faz uma frase no present perfect, né? Como você diria essa frase no past simple, por exemplo, né? Ela nunca se preocupou com isso, né? E às vezes as pessoas acham que é isso. Não, o cara é fluente, ele manja tudo. Não, cara, o cara só consegue conversar bem inglês. É isso que se espera, não é? Então, nessa segunda parte aqui, é você conseguir falar a respeito. Na minha, eu falei que ia comentar a minha experiência, a pessoa chegou lá, né, a entrevistadora, ela falou: remember a time that you help a neighbor's son, filho de um vizinho, alguma coisa assim, né? E eu pensei, cara, eu nunca passei por essa situação de ter que ajudar o filho de um vizinho, não é? Eu acho que eu já comentei isso em outro vídeo. Mas, por sorte, eu tinha um vizinho que tinha um filho, e ele tinha mais ou menos a idade da Scarlett, um pouco mais novo, o Arthur, e eles brincavam, né? Às vezes a Scarlett ia lá, às vezes ele vinha em casa, às vezes eles brincavam ali em frente de casa, né? Enfim, tinha esse contato. Aí eu, baseado nisso, eu consegui montar uma história ali rapidinho e contei, né? Sinceramente, eu nem lembro direito qual foi a história, mas eu acho que eu falei a respeito de uma vez que ele estava com dificuldade para falar alguma palavra, não é? Eles estavam crescendo ali, aprendendo, criança, né? Normal.
e ele estava com dificuldade para falar determinada palavra, e eu ajudei ele a falar essa palavra que ele não conseguia. Acho que foi alguma coisa assim, foi a primeira coisa que me passou pela mente ali, né? E na verdade, assim, essa história não aconteceu, você não precisa realmente contar uma história que aconteceu, porque possivelmente vai ser uma pergunta que talvez você não vivenciou e você precisa responder. Mas você tem que ter uma história, né? Você tem que mostrar ali a sua opinião, argumentar com aquilo, beleza? Na parte do listening, o listening ele tem 40 minutos. Então, durante 30 minutos, você vai ter 4 sessões para responder 40 questões. E depois você tem mais 10 minutos só para ver o seu rascunho e passar limpo na folha. Quando eu estudei para a prova, a parte que eu estava mais forte era o listening. Eu fazia essas 40 questões ali, né? Inclusive, procure aqui no YouTube, você vai encontrar, tem canais específicos para você treinar só listening. Você vai conseguir encontrar lá. O que eu fazia? Fone de ouvido, né? Ia escutando e anotando as respostas. Porque o listening é assim, você não tem tempo para pensar, para procurar no texto, não. O listening é na hora, é no momento, né? Então, as primeiras 10 questões, elas são as mais fáceis. E é ali que boa parte das pessoas garantem a nota. Se você acertar as 10 de 40 e você precisa de um CLB 4, você precisa acertar, acho que mais 5 ou 6, talvez. 20 seria metade, né? A gente tá falando do 4, 16, só que você não precisa ir até 10, é 9. As 15 questões, acho. 16, acerta 18 para garantir, né? Mas nunca mire no mínimo, tá bom? Eu não mirava no 4. A minha expectativa era tirar um 7. Eu queria um 7, eu ia ficar muito contente. Eu esperava um 9, não, porque eu sabia que eu não era um aluno, naquela época, capaz de tirar um 9. Talvez hoje, se eu tentar, não sei, né? Mas naquela época eu ainda não teria essa capacidade de tirar um 9, reconheço. Então eu não esperava um 9. Um 8, muito difícil. Poucas pessoas conseguem, inclusive poucas pessoas conseguem tirar um 9 no IELTS. Eu conheço algumas, né? Mas é muito difícil, cara. É muita dedicação, muita dedicação. E eu já casado com 2 filhos, as minhas prioridades eram outras, né? Não tirar um CLB 9. Não tô criticando quem tem essa prioridade, longe disso, imagina. Eu queria um 7, onde que na verdade, eu vou revelar minha nota mais no final. Então, aqui é o que eu tava falando. Se você garantir as 10 primeiras, que são as mais fáceis, vai te sobrar ali umas 5, 6, 7 questões para você garantir o 4. Mas mire pelo menos num 6. Tente tirar um 6 em tudo aqui, né? Para garantir. De repente você terá outros propósitos mais lá na frente que vai te exigir um 6 no IELTS. Talvez um 4. Quando você for aplicar para a cidadania, por exemplo, eu não sei se ele vai aceitar um 4. Eu confesso que eu nunca pesquisei isso. Uma das minhas aspirações para o futuro é se tornar um cidadão canadense, não só eu, a minha família toda. Eu já falei nisso em outro vídeo também. Mas o que acontece? Quando eu tava falando de treinar em casa, né? Eu tava falando de você pesquisar aqui no YouTube, que você vai encontrar vários canais falando a respeito do assunto para praticar, e eu praticava assim, fone de ouvido, papapá. E aí eu comecei ali nos primeiros, eu tirava uns 25, 22, aí fui aumentando. Quando eu já tinha praticado bastante, teve vez de eu acertar 38 de 40. Eu falei, tô voando, né, meu? Eu vou gabaritar, né, o listening, não sei o quê. Acertava 36, achava o máximo, né? Mas eu sabia que aquilo não era uma realidade, né, gente? Mas eu ficava super contente, né? Eu vibrava com aquilo. E aí, beleza. Quando chegou no dia da prova, outra coisa, né? Falar a respeito dos tipos. Na época que eu fiz, você tinha ela física, né, em papel para escrever com caneta, e você tinha no computador. Eu optei para fazer no papel, porque eu tenho mais prática para escrever e tal, acho que escrevo mais rápido do que digito. E sem contar a conexão do cérebro com a mão, que eu acho que isso ajuda muito, né? Por isso que é importante você fazer essa parte aqui, ó, na fala individual. Faça o seu cérebro pensar em algumas palavras e escreva no papel. Isso vai te ajudar. Com certeza vai te ajudar na hora que você for falar. Essa conexão, eu acho que funciona. Então, eu optei para fazer a parte escrita. Na parte escrita, são todas as pessoas na sala, por volta de umas 30 pessoas, acho que tinha no dia do meu teste. Eu fiz no British Council, em São Paulo, né?
E aí, o som, ele vem do teto, tem uns alto-falantes, né, no teto. E então o som já não ia chegar com muita qualidade. Aí fizeram um teste e perguntaram: pessoal, o som tá legal? Pra mim já tava. Mas teve gente que achou que não tava, pediu para que aumentasse mais. E aí aumentaram até o último do volume do som. E, e volume de som é assim: quanto mais você aumenta, mais você distorce. Principalmente se você não tem um alto-falante de qualidade, né? E eu já fiquei preocupado ali. Daí quando colocou lá em cima e falou o teste, pra mim tava mais difícil de entender. O pessoal, não, agora ficou bom. Aí eu falei, putz, eu já fiquei nervoso, eu já me desconcentrei ali, eu já me perdi, né? Eu falei, putz, né? Já comecei a ficar nervoso. Quando começou as primeiras questões, eu não conseguia pegar nenhuma, as mais simples. Porque as mais simples no começo é você escrever, sei lá, escolher uma alternativa, escrever uma coisa curta, um nome próprio, sei lá, talvez Matthew. Você escrever spelling, né? Você colocar lá, soletrar, que a gente fala em português, né? Você colocar as letras, né? Como que você escreve o nome Matthew, por exemplo, sei lá, Jack, não sei, não lembro que nome. E aí, escrever um endereço, sei lá, qualquer endereço, 160, 160 ou 190, enfim, e o nome da rua, né? Um número de telefone, né? Pá, 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 pá. Só que aí eu perdi a primeira e eu me desconcentrei, aí já tava na segunda, eu não tinha feito a primeira ainda, daí foi pra terceira, eu não tinha feito a primeira ainda, eu falei, meu Deus, lascou, né? Aí comecei a falar, falei, cara, eu preciso soltar aqui e ir atrás. Aí eu esqueci um pouco das primeiras e pulei e continuei mais ou menos ali. Daí quando eu. Só que eu tava pensando lá atrás ainda, né? Tentando lembrar as outras. Aí quando eu lembrava, putz, eu voltava lá, tentava fazer. Mas eu corri atrás da prova inteirinha, cara. Eu não consegui fazer uma resposta do listening no tempo em que a pessoa fala e você, pum, você escreve. Você escuta essa. Você escuta isso. Falou isso. Eu não consegui fazer isso durante a prova, eu confesso. E eu me preocupei, eu achei que eu não ia tirar um CLB4 por causa do listening. Mas enfim, foi a minha nota mais baixa na prova. Se eu não me engano, eu tirei 6 no reading, acho que 6 no writing, 6,5 no speaking e 5 no listening, se eu não me engano. 5, 5,5, acho que foi 5 no listening. Então a minha nota, o meu overall foi um 6, né? Eu fiquei muito contente com o 6. É óbvio, eu esperava o 7, né? Mas o 6 para mim, cara, foi muito bom. Eu precisava de um 4, né? Então eu tirei 50% a mais do que eu precisava da nota. Ao invés de eu ficar me lamentando por causa do 7, que eu queria o 7, não, eu festejei demais por causa do 6, porque eu sabia que isso estava me aproximando cada vez mais do meu objetivo, que era chegar aqui no Canadá. Parte do processo eu já havia vencido, eu já havia passado. Então, celebre as suas pequenas conquistas, as suas conquistas do dia a dia, ao invés de ficar se lamentando por algo que você ainda não tem. Aquele algo que você ainda não tem, talvez você não tenha agora, mas se você se planejar, se você acreditar principalmente, você vai alcançar, não é? Então, ao invés de se lamentar por algo que você não tem agora, festeje com o que você tem. Muita gente não tem metade do que você tem, entendeu? Outra coisa, voltando aqui na parte do reading, quando eu falo que você vai ter 3 textos para falar sobre ciência, tecnologia e história, não necessariamente você precisa saber sobre esses assuntos. Não, você não precisa saber sobre ciência, porque o texto, ele é sobre ciência. A resposta está dentro do texto. Você precisa saber sobre interpretação de texto e sobre inglês, né? Você vai olhar esse texto e você vai encontrar as respostas dentro dele. Você não precisa manjar nada de tecnologia, porque a resposta está lá dentro. Assim como também história. Você não vai ser avaliado sobre o seu conhecimento sobre história. Não. O seu conhecimento vai ser entre interpretar isso aqui e encontrar as respostas. Outra dica que às vezes muitas pessoas acabam esquecendo de dar, porque ela parece óbvia, mas nem sempre ela está tão explícita assim, não é mesmo? Uma vez que você está fazendo essa parte aqui, você encontrou uma resposta no texto, a próxima pergunta, a resposta vai estar na frente disso. Ou seja, você encontrou a resposta aqui no primeiro parágrafo, a próxima pergunta vai estar ainda no primeiro parágrafo à frente ou no segundo parágrafo, jamais vai estar no parágrafo anterior, entendeu? Você não precisa ficar se preocupando com o que passou. Igual na nossa vida, né, cara?
Então é isso, você não precisa ficar preocupado com as questões que já passaram, né? Você vai dali para frente. Agora tá aqui, a próxima tá aqui para frente e vai tentando encontrar. Se não encontrou, leia a próxima. Aí quando você lê a próxima, se você encontrou, você sabe que essa que você não havia encontrado está nesse espaço entre a resposta que você encontrou agora e a resposta que você encontrou anteriormente. A outra vai estar nesse meio. É mais fácil de identificar, entendeu? Porque às vezes você perde muito tempo também tentando encontrar ali uma resposta e fica ali e você não encontra. E essa prova não dá para perder tempo. Qualquer minuto, qualquer segundo conta. Inclusive em tudo, né? Qualquer fração de nota aqui conta. Qualquer meio ponto te tira de você conseguir o CLB que você precisa ou não. Igual eu comentei. Se você tira um 3,5 em qualquer uma dessas habilidades, não importa se você tirou 9 na outra. Não vai te trazer o 4, né? No overall vai te trazer o 4. Para o processo de imigração, não. Você vai ter uma nota muito boa lá em cima, né? Porque isso, na média, a sua nota, se você tirar 9, 9, 9 e 3,5, a sua nota vai ser uns 7,5, 8, não é? Só que não vai te adiantar de nada porque você tirou 3,5. Óbvio, né? Estou usando um exemplo bem esdrúxulo, porque se a pessoa ela é capaz de tirar um 9 em 3 habilidades, é muito difícil que ela consiga tirar um 3,5 em uma delas, né? Vamos cooperar, né, meu? Mas eu usei um exemplo para te dizer que não importa você tirar 7, 7, 7 e 3,5 em uma delas. Então, na média, você vai ficar com uma nota muito boa, mas não vai te ajudar, ok? Bom, pessoal, falando do e-book agora, né? Eu fiquei ontem, parte do dia, criando um site lá, né? Não sabia fazer isso também, como um monte de coisa que eu tô aprendendo aqui no canal, que para mim tá sendo uma experiência bem legal. Então, eu criei esse site só para subir o e-book lá para vocês. Eu tenho deixado alguns links aqui também, né, na descrição do vídeo que não tá funcionando, não sei porquê, porque quando eu testo funciona. Aí quando eu vou ver o vídeo no ar, cara, não tá funcionando e eu não, sabe, não vou voltar lá para ficar arrumando isso, eu nem não consigo fazer isso, não tenho tempo para ficar lá arrumando esse tipo de coisa. Então, quando acontecer isso, eu vou usar uma estratégia mais fácil, quem tá lá no comentário e pinar, cara, tá aqui, ó, desculpa, não funcionou lá, tá aqui. Na descrição do canal vai estar sempre o drive lá com os documentos, também você pode olhar por lá. Eu esqueci de comentar, e todo vídeo eu vou comentar e acabo esquecendo. Eu tenho um blog que eu criei há um tempo atrás que chama Fluência Corporativa. Lá eu compartilhava alguns assuntos que eu considero importantes. Inglês, falo um pouquinho de imigração, falo um pouquinho do Canadá lá. Dê uma olhada lá também se você gosta de ler, né? É um assunto mais para quem gosta de ler e tal. E lá também eu tenho certeza que você vai encontrar material útil para você lá. Inclusive, na questão das entrevistas, né, que a gente tem falado aqui, lá tem matéria sobre entrevista de emprego, com dicas de perguntas que caem e tudo mais, ok? Bom, eu espero que você goste do e-book. O e-book foi feito com muito carinho, eu espero que te ajude. Lá vai estar alguns prompts, não é? Para você copiar e colar no chat GPT. Quando você for usar o chat GPT, eu digo chat GPT de modo geral, mas você pode usar qualquer inteligência artificial que você considere ser melhor. Inclusive, tem pessoas que defendem que existem melhores que o chat. Como eu sou um cara mais prático, eu não fico realmente pesquisando muito. Ah, essa agora é a melhor, tá? Ah, essa da agora é a da moda, tal. Não, eu gosto de usar o chat GPT, eu me dou bem com ele e tenho utilizado bastante. Quando você for utilizar isso aqui dentro dele, eu aconselho você a abrir um novo chat para cada assunto desse. Ao invés de ir lá e estudar de reading, depois writing embaixo, listening, não, vai lá e começa, abre um novo chat, né? Você coloca lá reading, nomeia ele, né? E comece a conversar com ele a respeito de reading. Quando você for falar de writing, or speaking, or listening, abra um novo chat, nomeie ele e fale sobre esse assunto lá dentro. Vai ficar mais fácil para você estudar, quando você for estudar uma habilidade específica. Porque senão você vai ver alguma coisa bem interessante que talvez ele trouxe para você, e você não consegue achar ali na conversa, cara. Vai dar um trabalhão para você ficar procurando. Mas se você sabe que é de reading, de writing, você já vai direto no ponto. Outra coisa, não fica preso só no chat GPT. Igual eu falo, é uma boa ferramenta, mas ele também traz muita informação errada. Não confie 100%, vá atrás de suas fontes. Cara, compra livro físico. Para estudar não tem nada igual livro físico. Vai em sebo, não sei, dependendo do lugar que você mora, não tem. Mas dependendo do lugar que você mora, tem sebo que vende livros físicos muito baratos.
quando eu digo muito baratos, assim, em relação a um novo, né? Hoje em dia nada tá barato, né? E não é só no Brasil, não. Isso é no mundo inteiro. O custo de vida ele tem aumentado consideravelmente, né? Em várias partes do mundo. No Canadá também. O Canadá não é mais o Canadá que era de 10 anos atrás, igual eu já comentei em outros vídeos, né? Então, considere comprar um livro físico. Você não precisa comprar muitos, né? Mas considere lá comprar e estudar por ele, vai te ajudar demais. Inclusive em sebo, eu comprei muito livro em sebo, né? Para estudar inglês, para ensinar inglês, para me ajudar ali com material para montar aula, né? E muitas vezes eu comprava o livro com CD, cara. CD de áudio ainda, né? Tiozão, né? Agora entregou a idade. Mas, cara, vinha o CD de áudio e o CD às vezes estava lacrado. Aquela pessoa comprou o livro, ela nem tirou o CD da embalagem. E o livro, a parte de exercícios, ela nunca fez nenhum exercício, cara. O livro tá intacto, não tem. Ele tá só com o nome da pessoa na capa. Que o cara comprou, meteu o nome e depois, por algum motivo, não estudou. Não tô aqui pra julgar também, né? Cada um sabe de si. Então eu cheguei a comprar livro assim, que tava com todos os exercícios, né? Lá pra você fazer. Então acho que também é uma boa dica. Outra dica, cara, essa é uma dica bônus. A minha amiga Ellen do canal Canadá Descomplicado, ela fez um vídeo esses dias recente e ela fala sobre as 10 províncias do Canadá e ela ensina como você encontrar vagas nessas 10 províncias. Eu vou deixar o link para você clicar aqui, né? E ir pro vídeo dela, dá uma assistida lá, cara. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa também sobre como encontrar emprego no Canadá, ok? E eu espero que você goste do e-book, foi feito com muito carinho. E não fique preso só àqueles prompts, igual eu já falei. Crie seus próprios prompts, né? Eu acredito que a hora que você começar a estudar, vai abrir um pouco mais a sua mente e você vai ter ideias para fazer perguntas pro chat também, para interagir melhor com o chat, não é? Bom, pessoal, eu acho que é isso aí. Se você ficou até agora nesse vídeo, mais uma vez, o meu muito obrigado. Eu te desejo todo o sucesso do mundo, que você alcance seus objetivos, seja no Brasil, seja no Canadá, seja um CLB 4, 5, 6, 7, o que você procure, não é? Um forte abraço e sucesso na sua trilha.